Então, dando continuidade à nossa correção, vamos agora corrigir as questões de 1 a 7 da hora do estudo, tá certo? Então, a questão número 1 aí da hora do estudo fala o seguinte: como imaginar a Terra em repouso ou a Terra em movimento pode explicar os mesmos fenômenos como a existência do dia e da noite? Bom, nos dois casos, a explicação tem a ver com o Sol, né? Então, quando a Terra se movimenta ao redor do Sol e ao redor dela mesma, ela vai às vezes ficar de frente para o Sol, né? Parte dela está de frente para o Sol e outra parte vai ficar sem iluminação. E aí a gente já tem um movimento que é por causa do movimento que a gente tem o dia e a noite. Se a Terra ela estivesse em repouso, ou seja, se ela não fizesse nenhum movimento, a gente não ia ter nenhuma mudança em relação ao Sol. Ou a gente estaria constantemente de frente para ele e sendo iluminada, ou a gente estaria constantemente não em contato com o Sol, não sendo iluminada, tá certo? E se esse Sol, ele que tivesse em movimento, que seria a teoria do modelo geocêntrico, né? A Terra talvez não tivesse esse dia e a noite como ela tem atualmente, né? E pela proporção, pelo tamanho dos astros também, por causa da força da gravidade, a gente sabe que quanto mais massa um astro tem, é ele que atrai o outro astro, né? Então é o Sol que atrai a Terra e ela faz o movimento ao redor dele. Tudo bem? 2. Porque até o século XV era justificada a existência de uma ciência para os fenômenos celestes e outras para os terrenos? Bom, porque eles não acreditavam, né, que as leis que hoje a gente conhece como leis da física, elas se aplicariam ao homem da mesma forma que ela aplicaria aos outros. Então, eles acreditavam que o homem era um ser superior, porque foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí, o que aconteceria com o homem não aconteceria com os outros, né? E aí, hoje, através dos estudos e das comprovações científicas, da tecnologia, hoje a gente já sabe que as mesmas leis que atuam aqui na Terra, elas vão atuar em qualquer parte do universo, tá certo? Questão 3. Por que a Terra atrai os corpos para a sua superfície? Então, de acordo com os nossos estudos de hoje, com a tecnologia, né, com os experimentos todos que já foram feitos, o que é que os cientistas falam? Que quanto maior é a massa, maior vai ser a força gravitacional e maior vai ser essa atração dos corpos. Então, por isso que quando eu jogo qualquer objeto para cima, ele vai cair. Uma pedra pequena ou um rochedo imenso. Porque a Terra tem uma força gravitacional que atrai os objetos para ela. Tá certo? E a massa, a Terra tem uma massa muito grande, gigantesca, se comparada, por exemplo, ao meu corpo, ao seu corpo. Então, a gente sempre vai ser atraído pela Terra e não o contrário, tá? Por isso que o Sol atrai a Terra também, porque o Sol tem uma massa muito maior do que a Terra não consegue atrair o Sol. Por isso que a Terra atrai a Lua não consegue atrair a Terra, né? Porque a massa da Terra é muito maior do que a da Lua. E assim por diante. Então, se um meteoro passa, entra na gravidade da Terra, a Terra vai atrair esse meteoro, né? E aí, ele começa a fazer parte da massa da Terra, tá certo? 4. A elipse apresentada a seguir representa a órbita bastante elíptica de um astro fictício.
Em qual posição ou em quais posições poderia estar estrela central em torno do qual este planeta orbita? Bom, aqui eu tenho a minha elipse, né? Aqui ela foi traçada e foram colocados esses 5 pontos: A, B, C, D e E. Então, se eu comparar, se eu pensar que aqui é um planeta do sistema solar, onde que eu colocaria o Sol aqui nessa elipse? Eu não poderia colocar ele nem no lugar de B, nem de C e nem de D. Porque a elipse, ela tem 2 focos, ou seja, ela não tem um ponto central. Ela tem 2 focos nessa parte maior dela, e um desses focos poderia estar essa estrela. Então, ela poderia estar tanto no foco A, quanto no foco E, ok? E a gente vê isso aqui bem parecido aqui embaixo, né? Uma elipse com o Sol, né? Com um planeta aí, qualquer um dos planetas. E se a gente for fazer o mesmo tracejado nessa imagem, a gente vê o Sol aqui, no caso, estaria ocupando esse ponto A aqui, ó. Mas ele também poderia ocupar o ponto E, ou seja, qualquer um dos pontos que estão representando os focos da elipse. Questão 5. A figura abaixo representa o movimento de um planeta em torno de uma estrela central. E a área A1, A2 e A3 indicadas são iguais. Podemos dizer que A1, A2 e A3, essas áreas, aliás, A1, A2 e A3, as áreas são iguais, tá? O planeta é mais rápido no trecho de C a D do que nos trechos AB e F. Então, a CD está aqui. Aqui, o planeta, ele poderia ter uma trajetória mais rápida? Não, do que AB. Por quê? Porque AB está no periélio, aonde nós sabemos aqui que no periélio ele vai fazer uma trajetória mais rápida, tá? Vai ter uma velocidade maior, porque ele está mais perto do Sol. Peri de perto, tá? Então, tá errado falar que de C para D ele seria mais rápido, porque ele vai ser mais rápido em A e B, tá? B, a menor velocidade do planeta é o trecho AB? Acabamos de concluir que não, ela também está correta. O planeta demora o mesmo tempo para percorrer os trajetos AB, CD e EF? Sim, ele vai percorrer o mesmo tempo. Mesmo que aqui ele tenha uma trajetória mais rápida, que ele ande mais rápido, o período que ele vai demorar para fazer essa trajetória aqui, vai ser o mesmo que ele vai demorar para fazer essa trajetória e o mesmo que ele vai demorar para fazer essa trajetória. Por quê? Porque aqui ele está mais longe do Sol. Ele vai andar mais devagar, mas quando eu cubro toda essa área vai ser igual a que ele vai cobrir aqui, mesmo quando ele estiver mais rápido no periélio. Entendido? O movimento do planeta não se encaixa nas descrições da lei de Kepler. Se encaixa sim, né? Na primeira lei que fala que a trajetória é elíptica, na segunda lei que fala que as áreas percorridas, né, pelo planeta, elas vão ser sempre iguais no mesmo tempo. Aliás, desculpa. As áreas vão ser iguais, percorridas num tempo igual. Quando estiver no periélio, o planeta tem uma velocidade maior. Quando ele estiver no afélio, uma velocidade menor. Tá certo? E a letra D fala que, aliás, a letra E fala que o planeta demora mais tempo no trecho AB do que no trecho CD e AF. É o contrário, tá invertido. Ok? Então, vamos para a questão 6. Qual das seguintes situações podem ser relacionadas com os conceitos da gravitação universal? Então, os conceitos da gravitação universal.
fala do movimento dos planetas, que seria o mesmo que o movimento dos cometas, então podemos marcar. Não tem relação com erupções vulcânicas. O peso de uma pessoa, que é a força da gravidade, né? Que é qual é o peso que essa pessoa é atraída pela força da gravidade. Então, isso aqui nós vamos marcar. O efeito estufa não tem relação com as leis de Kepler nem da gravitação universal. O lançamento dos foguetes tem sim, né? Porque eu estou fazendo com que aquele foguete ele vá contra, né, essa força gravitacional. Então eu tenho que fazer cálculos para esse foguete não sofrer a ação da gravidade. Ele tem que ter uma força muito grande para poder sair da gravidade da Terra. E a descoberta de planetas, porque para eu conseguir descobrir esses planetas, eu preciso fazer cálculos para encontrar ele no universo, que eles são, a distância são grandes demais, tá? Não tem nada a ver com os signos do zodíaco, o magnetismo terrestre também não entra nas leis da gravitação e nem a formação de furacões. Tudo bem? Já sabem, qualquer dúvida, me manda uma mensagem. Então, aqui, essa é a última questão, né, da hora do estudo. É a última questão aí que a gente vai estar analisando nessa parte de hora do estudo. Então, aqui eu tenho um quadro e o quadro traz para mim a aceleração da gravidade de alguns astros do sistema solar. Calcule o seu peso em cada um desses astros. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um cálculo aqui no caderno, tá? Em uma página de todos os que couberam aqui. Então, ficou faltando só Urano e Netuno. Aí eu vou olhar os cálculos de vocês para ver se está correto. Vou conferir, tá? Cada cálculo vai dar diferente. Por quê? Porque pede para calcular o seu peso. Então, cada um de vocês tem uma massa diferente do outro. Talvez um ou outro tenha uma mesma massa, né? E se a massa é diferente, o peso também vai ser diferente. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um cálculo simulando o peso de uma pessoa que tem 50 quilogramas de massa. Então, eu peguei uma pessoa de 50 quilogramas de massa e calculei o peso dela em todos esses astros aí. E o que que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Então, para mim conseguir fazer esses cálculos, eu tenho que usar a fórmula. Peso é igual a massa vezes gravidade ou aceleração gravitacional. A massa vai ser sempre a mesma, né? 50 quilogramas. Porque não interessa para onde que eu tô. Se eu tô na Terra, se eu tô em Mercúrio, se eu tô em Vênus, se eu tô em Júpiter, a minha massa não vai mudar, tá? Muda a velocidade da aceleração. Isso aí vai mudar. Para cada local tem uma aceleração diferente. Então, em Mercúrio, qual que é o peso de uma pessoa que tem 50 quilogramas de massa? Eu substituí. Peso é igual a 50 vezes velocidade da aceleração. Aí no quadro, a aceleração lá em Mercúrio, a força gravitacional no Mercúrio, é de 3,7 metros por segundo ao quadrado. Então, eu pego 50, multiplico por 3,7 e encontro o peso dessa pessoa em Mercúrio. Então, em Mercúrio, essa pessoa vai pesar 185 newtons. Entendido? Aí, eu mando essa pessoa lá para Vênus. Lá em Vênus, a força da aceleração é de 8,9. Acho que esse cálculo tá errado. Isso aqui tá errado, né? Não tem como. 50 vezes 8,9 dá 45. Com certeza está errado aí. Então, pega uma calculadora aí. Faz aí para mim. 50 vezes, se fosse vezes 9 redondo, ia dar 450. Então, tá dando aí, não é
45, é 450 newtons, tá certo? Na Terra, o peso vezes a aceleração gravitacional. Nas outras questões, o livro, ele arredondou, né, essa força gravitacional para 10. Aqui ele já não fez um arredondamento, ele manteve o 9,8, tá? Então, 50 vezes 9,8, 490 newtons. Lá na Lua, a Lua, o peso da pessoa vai ser massa vezes aceleração de 1,6, 50 vezes 1,6. O peso dela, 80 newtons, né? Em Marte, a massa dela continua a mesma. O que vai mudar é o peso. Então, a massa dela continua 50, a força de aceleração na gravidade é 3,7, lá em Marte. Então, ela vai pesar 185 newtons. Em Júpiter, o peso dela vai ser a massa, 50 quilogramas, vezes a força da aceleração gravitacional, que vai ser 24,8. Então, essa pessoa vai pesar lá em Júpiter 1.240 newtons. O Garfield não ia querer ir para lá, não, né? Já que ele queria era pesar menos. Europa. Europa não é onde nós vamos encontrar os países França, Itália, Inglaterra, não, tá? Europa é o satélite, é um dos satélites de Júpiter. E lá nesse satélite, a aceleração gravitacional é de 1,3. Então, a pessoa que tem a massa de 50 quilogramas, lá no satélite Europa, vai pesar 65 newtons, tá? Em Saturno, que tem uma aceleração de 10,4, essa pessoa vai ter um peso igual a 520 newtons. E Titã. Titã também é um satélite, só que é de Saturno, né? A aceleração da gravidade em Titã é de 1,4. Então, uma pessoa de massa de 50 quilogramas vai ter um peso igual a 70 newtons lá no satélite de Saturno. Tudo bem, pessoal? Minha página acabou aqui. Eu não fiz nem Urano e nem Netuno. Então, eu vou estar olhando a atividade de vocês e ver como que vocês fizeram esse cálculo, ok?